Olá, meus queridos alunos e alunas do oitavo ano. Hoje estamos aqui mais uma vez na sala de aula para darmos início a um capítulo que ele é muito importante para a gente entender a história do Brasil. Agora no oitavo ano, este capítulo é o primeiro contato que teremos com o tema da história do Brasil, tá? Eu espero que vocês gostem, que aproveitem e que façam todas as anotações para que o conhecimento fique fixado na nossa cabeça. Até agora, nós estudamos alguns capítulos para entender como que a Europa estava naquele contexto ali de século XVIII e XIX. Nós vimos no primeiro capítulo sobre as ideias iluministas e como que elas influenciaram os países europeus a criticar o poder da igreja e da monarquia. No capítulo 2 nós vimos como a Revolução Industrial revolucionou, como o próprio nome já diz, a forma de se produzir, em grande escala, sem precisar mais somente do trabalho manual. No terceiro capítulo nós vimos como que as ideias iluministas, por exemplo, encontraram um terreno fértil ali na França para fazer decair aquela monarquia francesa absolutista. Inclusive, após um longo período ali de lutas e embates. A gente viu que a Revolução Francesa foi um processo extremamente complicado, que durou aproximadamente uma década e que teve muito sangue, muitas ideias, muita luta e muita discussão. Agora, nós vamos transferir nosso olhar para o Brasil e ver como que isso tudo possui conexão. Porque, como eu sempre digo, a história ela é uma ferramenta para nos ajudar a compreender o presente. Ela não é fútil e não é um mero perfume que você usa quando quer. Não, é um item básico. É um item básico que a gente precisa ter consciência para entender melhor como é que as coisas acontecem no mundo que a gente vive. Beleza? Então, se a história ajuda a gente a entender o presente, é óbvio que um capítulo não é separado do outro, eles possuem muita relação entre si. Então não adianta a gente tentar estudá-los sem tentar fazer a devida relação de um com o outro. Neste quarto capítulo, nós vamos estudar as rebeliões da América Portuguesa. E aí, como eu disse para vocês, aqui nós já temos dois conceitos, dois movimentos históricos, processos históricos, que deram nome a dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 3 da Revolução Francesa. A gente vai ver como que as ideias do iluminismo e da Revolução Francesa se espalharam na Europa e até mesmo em outros países. Nesse movimento de espalhar, de se propagar, de se difundir, elas influenciaram movimentos de críticas. Como vocês sabem, o Brasil possui em seu primeiro estágio a colônia. Ele era colônia de Portugal. Primeiro estágio não, porque tinha ali os indígenas, né? O primeiro estado do Brasil era o Brasil indígena. Então o segundo estado, que era um estado de Brasil colônia, Brasil colonial. E neste aspecto, o Brasil ele foi muito influenciado por estas ideias, porque o Brasil ele era governado por uma monarquia, a monarquia portuguesa, aquela monarquia que com Napoleão veio para o Brasil. Só que essa vinda é muito posterior. Essas rebeliões na América Portuguesa que a gente vai estudar, elas ocorreram no final do século XVIII. Beleza? A gente chama de América Portuguesa porque ainda não existia um país chamado Brasil como existe hoje. O Brasil era uma simples colônia, o que hoje é o Brasil, era uma simples colônia de Portugal. Então, o termo mais correto é chamar de América Portuguesa, continente americano, sob domínio de Portugal. E neste contexto, que era a colônia, vocês têm que associar a colônia à exploração.
Então, o Brasil, ou a América Portuguesa, para ser mais exato, era explorado economicamente por Portugal. Na metade do século XVIII é dos anos 1701 para frente, essa setinha quer dizer para frente. Nessa metade do século XVIII, partes da colônia foram influenciadas por ideias revolucionárias. Aí vocês precisam entender como que essas ideias chegaram ao Brasil. A América Portuguesa, vamos usar sempre os dois, para vocês entenderem. O Brasil, ele tinha uma elite em cada pedacinho dele. Quem é a elite? A elite são os mais ricos. Ser rico no século XVIII era estar ligado ou à produção de açúcar ou à extração de ouro. Então, essa elite, os filhos dessa elite, iam estudar em universidades europeias. E lá nas universidades europeias, nesse período, o iluminismo está pipocando. A Revolução Francesa está quase acontecendo. E aí eles vão lá estudar, porque no Brasil não existia universidade. Quando eles voltavam com essas ideias revolucionárias. Muitos não faziam nada com essas ideias, porque eram da elite, então queriam dominar, mas outros viam a situação de exploração que o Brasil vivia em relação a Portugal. O povo africano que era escravizado, o Brasil tinha que pagar muitos impostos para Portugal, e eles não viam isso com bons olhos. E isso fez com que essas ideias provocassem as chamadas rebeliões que dão o nome do nosso capítulo. Além disso, o pensamento burguês veio junto com esse sentimento, com essas ideias revolucionárias. Burguês não tem o mesmo sentido que tem hoje. Hoje ser burguês é ser riquinho, ser metido a besta e tal. Não. Burguês vem de burguesia. Burguesia é uma classe social. O que é uma classe social? Pessoas de mesma situação financeira e econômica, pessoas que têm a mesma posição social, tá? Os comerciantes, os empresários, esses são os burgueses. Esse pensamento burguês no século XVIII, ele era marcado pelos principais avanços da época. Para a gente isso aqui é passado, é coisa que aconteceu, está lá, não serve para nada. Mas para esse pessoal aqui no século XVIII, essas ideias eram as ideias de ponta, eram as coisas mais avançadas. O liberalismo, que é aquela coisa do livre mercado, da não influência do Estado na economia, né? Porque já que era um Estado absolutista, que o rei tudo pode, tudo faz, uma economia liberal corta um pouco do poder do rei. A Revolução Industrial fez surgir as indústrias e a classe empresarial, né? A gente viu no capítulo 2 que com a Revolução Industrial surgiram operários e empresários, os capitalistas, que não existiam antes. E esse povo quer o dinheiro para ele. Lá na economia absolutista, naquele mercantilismo, o Estado do rei, que o rei governa, o rei influencia. Esse Estado era muito pesado, ele controlava tudo. Com a Revolução Industrial, mais um corte nas bases do absolutismo. Com a Revolução Francesa, deu aquele sentimento de que o rei sustenta a corte, os luxos da corte, enquanto o povo passa fome. Então criticou os poderes do rei. Mais um corte. E o iluminismo, ele deu base para essa Revolução Francesa. E os pensadores iluministas, muitos eram franceses. E eles estavam pregando tanto críticas à igreja, ao poder muito pesado da igreja, quanto ao poder pesado dos reis. Então, juntando tudo isso, a gente tem um pensamento burguês, é um pensamento que afetou as bases do absolutismo, que não está mais afim de que os reis continuem governando da forma que estavam, intervindo na economia, fazendo a população pagar altos impostos. Isso na Europa. Essas ideias foram transferidas para o Brasil, que era uma colônia de um país absolutista. Vocês precisam fazer essas conexões para entender, senão não dá, tá? E aí, a primeira rebelião na América Portuguesa que a gente vai ver é a Conjuração Mineira, que como o próprio nome já diz, ocorreu em Minas Gerais, né? Nem precisava desse comentário. Ao longo do século XVIII, a mineração se intensificou nesse estado, em Minas Gerais.
descobriram o ouro, agora a gente pode falar em descobrimento, né? Descobriram uma coisa que ninguém tinha descoberto. Descobriram o ouro lá naquela região e nisso colocaram escravos lá para extrair o ouro. Mas nisso que descobriram as minas de ouro lá em Minas Gerais, um monte de gente na colônia ficou interessado. As pessoas queriam enriquecer. Então todo mundo veio para Minas Gerais, ou melhor, foi para Minas Gerais. E aí fez surgir vilas e cidades lá em Minas Gerais. E isso provocou uma urbanização. Por isso que Minas Gerais, por exemplo, é mais populosa que o Espírito Santo. Portugal, quando descobriu o ouro, e Portugal é dono do Brasil, ele aumentou o controle. Não, tem ouro aí, tudo tem que vir para mim. Uma parte tem que vir para mim. Eu sou a metrópole. E aí aumentou os impostos e aumentou a fiscalização. Só que isso gerou muita insatisfação na população aqui da América Portuguesa, aqui do Brasil. E aí os ideais iluministas já estavam presentes na elite mineira. Então a elite mineira está vendo que na Europa o bicho está pegando nos reis absolutistas, então eles vão olhar para aqui e falar, ó, rei aqui não tem vez não. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa vai ter que acontecer. E ouro, pessoal, vocês têm que entender que ele vem da terra e uma hora ele acaba. Ele não brota do nada, é um processo muito lento, debaixo da terra, que não preciso falar disso agora. Mas com o ouro acabando, Portugal vai falar, ó, eu quero esse ouro aí, esse ouro está se perdendo, eu quero que ele chegue. Mas na verdade era o ouro que estava acabando. E aí ele ameaçou aplicar um imposto que é a derrama. Então o povo já não estava conseguindo pagar os impostos, já não estava conseguindo extrair tanto ouro e Portugal estava aumentando a cobrança de impostos. O que vocês precisam perceber de tudo isso que nós falamos hoje? Que nós temos uma monarquia, Portugal, a monarquia portuguesa, que está muito interessada na riqueza do Brasil, só que por ser uma monarquia, esse pensamento burguês não vai dar tanta vez a ela. Então vai começar a criticar algumas das suas decisões. Se fosse 100, 200 anos antes, ninguém ia criticar uma decisão do rei. Mas agora, a decisão do rei, o pensamento do rei, a figura do rei, já foi criticada lá na França, pelos iluministas. Já temos aqui na área da economia, liberalismo e revolução industrial, já questionando esse poder dos reis. Então por que rei ainda está ditando as coisas aqui no Brasil? É isso que vai anteceder a Conjuração Mineira. Vocês podem perceber que nós não falamos ainda de nada específico da Conjuração Mineira, de quem fez, do que ocorreu, o que pediram, o que questionaram de forma específica. A gente está falando do terreno que veio antes dessa conjuração. Se a Conjuração Mineira fosse um grande prédio, isso que a gente está falando aqui seria o terreno, as bases. Então a gente entende as bases para depois entender o resto, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar. Façam anotações e bons estudos!